Querido pastor Bruno. Lembrei da situação aqui, mas deixa eu falar, né? Fica à vontade, querido, deixa Deus te usar, deixa Deus fluir. Boa noite. Engraçadinho ele, né? Graças e paz. Amém? Amém. Então, somos do Ministério Mevan, tá? Cidade de Rio das Ostras. Sou pastor daquela comunidade, juntamente com a minha esposa, ali atrás, aquela moça do cabelo curtinho ali, ó. A Cecília, pastor Alexandre, pastora Simone, também. Viemos aqui com a intenção de servi-los, compartilhando com vocês aquilo que temos ouvido, vivido da parte do Senhor, aquilo que o Espírito tem nos conduzido para esse tempo, e com uma palavra apostólica que está explodindo dentro dos nossos corações. Eu tenho dito que é como se fossem luzes soltas no nosso interior, e sempre quando nós temos a oportunidade de estar compartilhando, pregando, nosso desejo é que o Espírito traga compreensão para que com palavras nós possamos expressar aquilo que temos visto com os nossos olhos espirituais. Amém? O centro de tudo que temos feito e vivido remete a uma única pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O motivo das nossas reuniões, o motivo da nossa vida, o motivo de tudo que buscamos, de tudo que abandonamos, o motivo pelo qual temos nutrido uma esperança nos nossos corações, num futuro aonde a humanidade será restaurada. Todas essas coisas nós encontramos no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos disso, porém eu quero poder falar um pouco, tentando dar continuidade a muitos pontos que o pastor Alexandre falou ontem, já que a ideia é um seminário, uma conferência, que nós possamos compartilhar, de certa forma, também o ensino acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que a obra redentiva de Cristo, a obra na cruz, Ele nos trouxe a esse lugar. Fomos atraídos a esse lugar que não tem a ver necessariamente com a igreja, com a estrutura, mas a um lugar espiritual onde nós estamos protegidos e guardados debaixo da asa do Senhor. Nós não viemos à igreja, ou não deveríamos vir à igreja, com os nossos corações como que fôssemos encontrar aquele senhor atrás do balcão que iria nos conceder todos os nossos desejos. Nós viemos a esse lugar para render graças a Ele por tudo que Ele já fez por nós. Porque todas as bênçãos e todas as promessas contidas nas Escrituras, quando nós lemos no Antigo Testamento, na Torá, nos profetas, nas histórias contidas no Antigo Testamento, tudo isso nos remete a uma pessoa, fala de promessas e de bênçãos que estão derramadas sobre nós agora. A questão é que talvez o nosso coração seja carnal, os nossos desejos, no sentido não do pecado, mas eu falo carnal no sentido de que do nosso contato com o mundo. Nós desejamos coisas do mundo, carro, dinheiro, coisas que nos deem prazer. E por isso as nossas orações não chegam ao Senhor como deveriam chegar. Não obtemos resposta, porque as nossas orações são baseadas nos nossos desejos e não naquilo que o Senhor já determinou que iria fazer. Nós somos o corpo de Cristo. Nós deveríamos nutrir e ter a cultura de oração voltada para aquilo que Ele já determinou antes da fundação do mundo e que nós encontramos nesse livro. Tudo que você precisa está disponível e acessível aqui e agora. E quando você chegar na tua casa, e quando você estiver trabalhando, disponível e acessível. Você não entra na presença de Jesus quando você vem para a igreja. Você entrou na presença dele quando ele te chamou. Ele não é um Deus que está andando contigo, Ele anda em você.
Tudo isso para que nós pudéssemos ter a vida eterna, a cura, a solução dos nossos problemas, os nossos sofismas, nossos pensamentos, ansiedades, medos, das nossas doenças físicas, a sabedoria para lidar com as finanças, como vamos saber o tempo certo de mudar os lugares aonde nós temos como fonte nossos recursos financeiros. Tudo isso está acessível e disponível, não mais lá no céu, mas dentro de cada um de nós. Por isso Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo precisou se entregar completamente ao Cristo ressurreto. Após o seu encontro, ele precisou entregar a sua vida no sentido de convicções, pensamentos, ensinos, tudo que estava obtido, tudo que estava dentro do coração dele, pelo conhecimento, pela filosofia da época. Paulo, ele passava por 3 mundos, pelo mundo romano, pelo mundo grego e pelo mundo judaico. Esse homem que perseguia cristãos foi chamado para que o evangelho pudesse alcançar os gentios. E ele precisou ser limpo no seu interior. Ele precisou se esvaziar de quem ele era, a ponto de que num determinado momento ele declara, e lembrando que na carta aos Gálatas ele está falando sobre liberdade no espírito. Ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo o objetivo da nossa reunião não são as bênçãos, porque elas já estão disponíveis, nem remissão dos pecados, porque eles já foram remidos. A igreja também não é um culto, não é um clube. A igreja é um lugar aonde Cristo está sendo gerado, formado em cada um de nós. Eu queria pedir que vocês fechassem os olhos. Eu quero orar por isso. Eu peço que o Espírito Santo venha a trazer revelação no seu interior acerca do Cristo que habita em você. E que se há alguma dúvida nos seus pensamentos, no seu coração, acerca dessa realidade e verdade que nós vivemos em Cristo, eu peço, Espírito Santo, que alguns sejam batizados com o Espírito, que sejam batizados no seu corpo, que façam parte desse momento que nós vivemos na história, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, eu agradeço por esse momento, por cada irmão que está nesse lugar. Agradeço porque o Senhor moveu os nossos corações a nos mover de nossa cidade até aqui. Eu creio que através dessa união e dessa aliança, o Senhor opera grandes coisas, porque o Senhor deposita verdades e luzes dentro de cada um de nós. Por isso, Pai, eu peço revelação no interior de cada um nesse lugar, Senhor. Que o Seu Espírito venha trazer revelação do Cristo, do nosso amado, daquele ao qual aguardamos ansiosamente, mas que vivemos a vida dele agora no nosso interior, Senhor. Que a vida de Cristo que é nos dado, porque nós cremos nele, seja vivo a partir de agora, Senhor. Que onde houver doença, Senhor, que haja cura. Que onde houver, Senhor, depressão, medo, que haja cura, Senhor. Que onde houver dificuldade de relacionamento, de comunhão, de pertencimento àquilo que o Senhor fez, eu peço que o Seu Espírito venha trazer luz, porque somente o Seu Espírito pode trazer revelação ao nosso interior. Somente o Seu Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu peço, Senhor, pela Sua obra redentiva e pelo desejo do Seu coração, de que todos os homens sejam salvos, que a ação do Espírito não fique presa somente a esse lugar, mas que ela percorra pelas ruas, Senhor, que ela possa alcançar as casas daqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que eles possam alcançar os corações de homens que estão entregues a esse momento, a prostituição, a bebedeira, as drogas. Eu peço, Pai, uma ação efetiva do Seu Espírito sobre essa cidade. Eu declaro, Senhor, que o Seu reino é chegado neste lugar, Senhor.
Eu declaro, Senhor, que o seu reino é vivo nesse lugar. Eu declaro, Senhor, que nessa noite, não mais há autoridade nas mãos de potestades, tronos sobre esse território, Senhor, mas sim a igreja que o Senhor tem estabelecido nesse tempo. Eu peço revelação, Senhor. Eu peço que haja união entre os líderes. Eu peço, Pai, que haja união entre os ministérios, entre as comunidades. Tudo para que o seu nome seja glorificado entre os homens. E para que o mundo possa perceber a grandeza da salvação que o Senhor tem nos dado a cada um de nós. Eu te agradeço, Pai. Revele-se nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É importante que nós venhamos a ter consciência daquilo que vivemos, daquilo que estamos vivendo agora. Algumas coisas o pastor Alexandre falou ontem, principalmente acerca de Jesus, o foco, a direção, o pivô de tudo que vivemos. Tudo vai partir dele. Pensar acerca do que ele disse, acerca da igreja, da eclésia e acerca de quem nós seríamos. Nós, como corpo. Eu creio que uma das maiores revelações e o que nos moveu a ter entendimento sobre unidade, sobre cooperação e entendimento acerca do que Deus tem feito através de Cristo, foi exatamente a revelação que foi dada a Paulo acerca de ter a comunidade cristã como um corpo. Para isso, nós temos que pensar no seguinte: existem quantas igrejas aqui na cidade? Mais 20 igrejas. É isso? Ou existe só uma? Existe a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler em Apocalipse, quando são dadas cartas às igrejas, sempre a referência é carta à igreja em Esmirna, carta à igreja em Pérgamo. E eu queria, para vocês terem entendimento, em muitas daquelas localidades não existia só uma comunidade, existiam várias comunidades, mas existia uma única igreja. O problema é que enquanto nós estamos presos às nossas vaidades, aos nossos desejos carnais, a que Deus dê glória a tudo que fazemos para que nós sejamos vistos e conhecidos pelos homens, enquanto isso, o reino de Deus que está presente agora, está passando diante dos nossos olhos, nós não entramos e não permitimos que outros entrem no reino de Deus. Vivemos de culto a culto, sofremos por aquilo que não temos, vivemos aquilo que Jesus veio, queremos e pedimos a bênção e que Deus nos dê caminho por coisas que Jesus veio para matar e destruir. E não bebemos da fonte de água viva que Ele já nos deu. E pior, quando bebemos, retemos, nos tornamos uma represa e não cedemos aos homens que têm sede. Não somos melhores do que aqueles que estão lá fora perdidos. Descobrimos a fonte, bebemos da água, e a nossa função agora é convencer, pregar o evangelho, mostrar para eles que essas águas são boas e que elas nos concedem cura e a vida eterna. Isso é evangelismo. Evangelismo não é para aumentar o número dos membros da igreja. O evangelismo é uma ação natural de quem é uma nova criatura. Você vai pregar o evangelho. Já teve a experiência quando você teve um encontro com Jesus, que você não conhecia nada da Bíblia, mas pregava o evangelho para o cachorro, para a parede, para a árvore, para o passarinho? Não era? Um amor, uma paixão. Pois é, a religião pode ter matado isso dentro de você. Cheio de sofismas, cheio de legalismo. Ele nos chamou para a liberdade, Ele não nos chamou para uma prisão. Ele não nos tirou de uma prisão e nos colocou em outra. Ele é o Senhor da nossa vida, e esse Senhor da nossa vida diz que nós somos livres nele. O Senhor não nos condena se não dizimarmos. O Senhor não nos condena se não ofertarmos. Você não vai para o inferno, seu cabelo não vai cair, nem sua unha vai dar mofo. Não, você não vai perder o emprego.
Talvez você tenha um problema de avareza, talvez você não seja generoso. Isso é um problema que você tem no seu coração. Mas o seu amor por aquilo que Ele fez por você, a revelação e o pertencimento ao reino, você percebe que você não tem nada e que tudo pertence a Ele, cada centavo. E a sabedoria que Ele mesmo te dá pela necessidade do reino, Ele vai te trazer revelação acerca do que você deve fazer com as suas finanças. Há uma inversão de valores. Nós vivemos ainda, por muitas vezes, no legalismo. E vivemos muito pouco na liberdade da vida em Cristo. Eu quero ler alguns textos em Gálatas, para que nós possamos trazer entendimento sobre isso. Vamos abrir em Gálatas. Gálatas, a igreja de Gálatas, ela tinha um problema nesse tempo, e esse foi o objetivo da carta de Paulo, como ele relata nas suas últimas linhas, escrita por suas próprias mãos. Paulo estava irado. Paulo estava se sentindo afrontado, como aquele que trouxe e que edificou esses homens na pregação do Evangelho em Cristo, de que eles estavam dando ouvidos a outro tipo de ensino, que não era mais o ensino da liberdade em Cristo. Eu de antemão quero deixar algo aqui bem determinado para a gente poder seguir. Essa liberdade não tem a ver com você fazer o que você quer. Essa liberdade tem a ver com você cumprir o propósito da tua vida. Tem a ver com você caminhar e praticar boas obras, às quais vocês foram chamados para fazer antes da fundação do mundo. Boas obras em Cristo. Importante entender isso, porque sempre, eu acredito que é um dos maiores medos que há na igreja de se falar de liberdade, é porque nós olhamos os irmãos e pensamos assim: nossa, eu falar para ele que ele é livre, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Mas sabe quando nós olhamos uns para os outros como um espelho? Eu tenho que ter medo por mim, não por você. Eu sei do que eu sou capaz e você sabe do que você é capaz. Porque quando eu digo para você que você é livre em Cristo, eu estou, na verdade, te dando uma responsabilidade acerca dessa liberdade. Nós não fomos chamados para a escravidão, nós fomos chamados para a liberdade. E essa liberdade, ela precisa ser exercida de forma saudável, para que nós venhamos a ter uma vida no Espírito. Porque vida no Espírito sem liberdade não é vida no Espírito. É escravidão. Aonde o Espírito opera é porque há liberdade. Há liberdade no interior, na tua forma de pensar. Há entendimento. Porque na verdade, quando aprisionamos alguém num mundo, numa caixa, onde do pode e não pode. Você já viu aquelas crianças que pode e não pode? E você pega, quando ela cai, você pega, você não deixa ela cair. Já viu? E quando passa um tempo, aquela criança ela ainda tem dificuldades de se relacionar com o mundo ao redor. Agora, aquela criança que você deixa ela vai botar o dedo na tomada, você fala: olha só, se você botar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. E ela vai botar o dedo na tomada, você fica olhando. Quando ela botar que dá um grito, você vai lá e pega. Ela não vai colocar mais a mão. Ela está amadurecendo. Liberdade. A vida no Espírito e o que as Escrituras falam acerca de quem nós somos em Cristo limitam essa liberdade. Pessoas livres em Cristo vão ler as Escrituras, vão ouvir a voz do Senhor, vão perceber o ir e não ir, o parar. Vocês estão entendendo? Não é isso que as Escrituras falam? Não é isso que as cartas de Paulo falam? Esse tipo de vida que muitas vezes não vemos. Por isso, somos aprisionados e somos enganados. E por isso, muitas das sementes que são lançadas, nós são perdidas pelo inimigo. Porque elas não ganham vida no nosso interior, porque o que permeia e o que dá vida é o Espírito. Sem o Espírito, sem liberdade, essas sementes são levadas pelo inimigo.
Vamos ler Gálatas, vamos ler capítulo 3. Isso é só a introdução. A partir do 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero que vocês prestem atenção. É só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouvistes? Hein, irmãos? É pela lei? É pelo legalismo? É pelo pode ou não pode? Ou foi pela palavra que você recebeu no Espírito? Não foi ela que te trouxe? A mesma palavra que teve poder para te trazer diante de Deus, diante do trono da graça, é a mesma palavra que vai te aperfeiçoar a cada minuto da tua vida, até que você chegue à estatura de Cristo. Vamos continuar o texto. Sois tão insensatos, assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando pela carne? Eu não tenho problema os 40 dias de jejum, nem do monte, nem a campanha. O problema é se você acha que isso é o que vai mover o coração de Deus. Porque o propósito de Cristo foi Ele mover o nosso coração, porque não poderíamos por nós mesmos. Não tem problema. O problema é o que você está fazendo com isso. Porque você pode estar não entrando num reino e vivendo a realidade de um reino que prega a liberdade, e você pode estar não permitindo que pessoas entrem. Será que sofreste tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. O que foi atribuído como justiça? Fé. Fé? Foi uma crença? Foi fé. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Faz sentido? É por isso que é difícil. Quando você quer fazer a campanha, ou ir, ou participar, ou subir um monte 40 dias, ou orar, sei lá quanto tempo de jejum, e é tão difícil, você sofre, é porque você não faz por amor, você faz por legalismo. Nenhum judeu debaixo da lei foi salvo. Todos foram chamados a serem salvos por crer no Messias Jesus. Isso é tão real dentro do Novo Testamento, dentro daquilo que recebemos, dentro daquilo que vivemos, que o que mais o inimigo tem procurado tirar de nós é essa liberdade. Porque se não há Espírito, não há liberdade, não há ação do Espírito, não há fruto do Espírito, não há dons espirituais, não há conversão, não há governo, há só um clube onde nós nos reunimos. A liberdade também não é gritarmos na adoração, dar um glória a Deus, rodopiar, também não. É muito pouco, porque isso também os da lei podem fazer. A liberdade está em cumprirmos a obra que nos foi dada, como igreja, como indivíduos e como comunidade cristã, que crê no Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador. Onde que eu parei? 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição,
Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Eu quero dizer que isso é a base daquilo que vivemos como igreja protestante evangélica. O justo viverá pela fé. A briga dos reformadores de Lutero era exatamente por causa das indulgências, por causa daquilo que era dito ao que o povo precisava fazer para ser aceito por Deus. E se a gente for olhar, nós voltamos para o mesmo lugar, de forma escrachada ou de forma muito sucinta e subjetiva dentro de algumas coisas que falamos. Não entramos no reino e não permitimos que outros entrem. Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse que Ele é a porta. E Ele nos chamou à liberdade, porque só assim Ele pode operar dentro de nós e livrar de nós o egocentrismo e aquilo que nos coloca muitas vezes como centro do mundo. Quando nós estamos aprisionados, o nosso centro somos nós. Consegue imaginar você dentro de uma solitária? Por que a solitária é tão ruim? Porque você é obrigado a lidar com você mesmo, sem resposta, sem cura. É isso que a lei faz. Em Cristo você é livre. E a questão não é tanto quem você é, mas quem Ele é. E quando você olha para Ele, você percebe quem você é, mas isso não dói, porque Ele também te dá a cura. As palavras dele são palavras de vida eterna, palavras que te completam, que o vazio que tem no seu interior e a tua busca como ser humano, como criatura criada pelo próprio Deus, que os seus anseios só são alimentados e são saciados nele, você só encontra num encontro, só vai ter quando você tiver um encontro com ele. É diante dele que nós somos saciados, que nós temos, uau, vida real. Não aquilo que dizemos que é vida, mas a vida dele. O justo viverá pela fé. A lei não vem da fé. Ao contrário, o que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Irmãos, eu vos falarei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta alguma coisa. Assim as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A Escritura não diz: e a teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. E eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, para que serve a lei? Uma pausa aqui. É lógico que Paulo, quando está falando de lei, ele está falando da Torá. Amém? Paulo está falando da Torá. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio e Êxodo. Os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. É lógico que Paulo está se remetendo ao ensino da Torá. O que eu estou tentando trazer aqui, a realidade, é a manipulação daquele que a próprio Paulo diz que é o Deus desse século. Entre pegar aquilo que é puro, limpo, e contaminar com legalismo. Porque é lógico que eu não estou falando de práticas da lei. Eu não estou falando de guardar o sábado.
Eu não estou falando de não comer carne de porco. Eu estou falando de religiosidade legalista. Porque o que Jesus confrontava os religiosos da época era exatamente pelo coração deles, que achavam que fazendo coisas eram mais do que os homens e que eram aceitos diante de Deus porque faziam coisas. O inimigo, ele continua operando dentro do mesmo sistema que ele operou. Mas como agora, em Cristo, toda essa operação é interna, ele precisa bloquear o acesso de revelação para que nós saibamos realmente que somos livres. Como? Com um jogo de palavras. Lembra do diálogo de Jesus com Satanás no deserto? Lembra? Ele estava usando o quê? A Torá. O ensino. O ensino que era bom. E Paulo diz, a lei era boa. E Jesus refutava todos. Entende? Que há uma manipulação no nosso meio, no sentido espiritual. Eu não estou falando de homens. E que nós devemos estar alerta a essas coisas, porque nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades, dominadores, e blá blá blá, e blá blá blá. Entende? A liberdade e a prisão, ela está limitada à nossa forma que pensamos. Por isso temos falado tanto de entendimento, tanto de entender com clareza aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado. Por isso que o Espírito tem levantado homens que se preocupam com aquilo que falam. Porque todos nós seremos condenados por aquilo que falamos. É porque tem bons homens? Não. É porque Deus é bom. Ele continua usando aqueles que não são, aqueles que não têm capacidades, para que a glória dele se manifeste. O nível que eu estou falando aqui de prisão mental, ele bloqueia a que você viva debaixo da graça e que essas bênçãos e promessas sejam uma realidade na sua vida. E as suas orações já não são mais pelo que você precisa, porque você é livre para buscar de fato o reino de Deus. Suas orações são para o reino, são para a volta de Jesus, são para o crescimento da igreja no sentido de entendimento. Não mais porque eu preciso, porque Jesus falou, olha só, você não precisa se preocupar que você tem que comer e beber não, nem com a roupa que você veste. Mas a gente tem que rasgar isso da Bíblia, tem hora, né? Porque a gente só pede coisas a Jesus. A gente tem que rasgar. Faz assim um risco com um X assim. Que tipo de oração então eu faço? Aquela que o Pai já determinou. Então eu não posso pedir? Não, não é isso que eu estou dizendo. O problema é quando você só pede. O problema é quando você só chega diante de Deus. Já viu aquela criança mimada que é tudo do pai, que é tudo que vê quer? É tipo assim, um dia eu vou ter um carro, um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ter aquilo. Senhor, melhora a minha vida. Aí ele fala, não, eu quero acabar com a sua vida, eu quero te matar. Tua vida não serve para nada, você precisa da minha vida. Mas eu quero, Senhor, eu quero ser famoso, eu vou te matar, você não tem que ser famoso. Entende que nós estamos nutrindo as coisas erradas? Quer ver o sucesso de Paulo? Vocês sabem qual foi o sucesso de Paulo? Paulo foi um cara que teve um ministério de sucesso? Foi ou não? Foi, né? Paulo morreu. E aí? Isso para não falar de Jesus. Entende que nós somos chamados para morrer? Faz sentido? Você tem medo? Tem medo da morte? Você queria que Jesus estivesse aqui agora? Queria que Jesus estivesse aqui agora? Jesus, Filho de Deus, aqui agora, caminhando entre nós. Se você morrer, você vai ter um encontro com Ele, se você está nele. A esperança dessa liberdade para que pudéssemos nos movimentar tinha a ver com a compreensão, nutrirmos dentro de nós uma esperança de que a morte já não era mais um problema, porque agora temos a vida eterna. Querido, você é eterno. Vocês já pararam para pensar que você é eterno? A tua carne não te para.
Porque quando ele voltar, o seu corpo vai ser transformado e você vai ser como ele. Entende? Essa é a esperança. Por que ficamos tão presos às coisas da terra? Porque temos, se eu não fizer agora, amanhã acabou. Eu tenho que fazer tudo agora, porque acabou. Então não vivemos hoje uma realidade de que somos eternos, por causa dele. Não é a nossa vida, é a vida dele que está em nós. E toda vez que você tenta nutrir a tua vida, vamos nutrir a minha vida, vou nutrir a minha vida. Vem para o culto, eu preciso receber uma palavra, porque eu preciso me sentir bem. Um arrepio, uma canção, sabe aquela canção que você gosta? É só você, mas ele já te deu, já botou dentro de você. É você que precisa tocar nele, não é ele que tem que te tocar. Lembra, tocar nas vestes de Jesus? Somos nós que temos que tocar nele, entrar no meio da multidão e tocar nele. Não é ele que tem que vir tocar na gente. Nós já estamos vivendo uma realidade, não vivemos a plenitude, porque estamos aceitando as algemas, o cárcere. Mas eu sou livre do diabo. Sou livre do diabo, sou liberto. Mas vive numa prisão, onde você não usufrui daquilo que Deus deu. Existe uma cidade para você usufruir, mas a cidade está ruim, tem ladrão, então vamos falar de Jesus para os ladrões. Tem tráfico, vamos falar para os traficantes. Tem muita gente, muito corrupto, vamos pregar o evangelho para os corruptos. É para isso que nós fomos chamados. Aí o que acontece? Não entramos e nem permitimos que outros entrem no reino de Deus. Eu não estou falando de um lugar, eu estou falando de uma realidade que nós está aqui agora, disponível. Cadê as curas no nosso meio? As palavras de conhecimento, as profecias que criam com Deus, que dão direções aos homens. Cadê? Você não tem anseio por isso, não? Porque ele disse que faria. Ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Então, se Jesus curou o cego, eu quero isso para mim. Ele disse. Então eu oro e peço por aquilo que ele disse que faria. Paulo disse: buscai os melhores dons. Isso não vai vir assim de uma hora para outra. Você tem que buscar relacionamento com ele. Jesus ensinava aos discípulos por relacionamento. Isso continua sendo assim, por uma vida no Espírito. Mas vamos continuar lendo. Onde que eu parei? Alguém me ajuda aí. 18? Foi 19 isso? Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então será a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida à justiça, na verdade seria pela lei, mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas antes que viesse a fé, eram mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia, pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Amém? Quero propor uma interpretação baseado na palavra batizados, que no grego fala de que é imersão, ou você ser imergido em algo. Paulo nessa passagem não está falando porque todos vós em Cristo fossem batizados, no sentido de batismo nas águas, mas de fazer parte do corpo. Paulo diz o seguinte: porque todos vós que em Cristo fosseis batizados no corpo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem
nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Amém? Fica claro que somos livres? Faz sentido que somos livres? Liberdade. Temos liberdade para ser aquilo que fomos chamados para fazer. Eu não sei qual foi a palavra, qual foi a semente que o Espírito colocou no seu interior quando você foi chamado. Quando você ouviu no seu espírito, vinde a mim. Ele colocou algo no seu interior. Mas eu espero que nos próximos dias você procure, no espírito, recordar, lembrar aquilo que de fato foi colocado em suas mãos. Porque não foram muitas coisas, foram poucas coisas que poderiam gerar algo grande nesse lugar em Cristo, aonde nós estamos unidos como igreja. Todos nós somos importantes. Não é mais importante o que prega do que aquele que ensina, do que intercede, do que o que dá comida para os pobres, do pessoal do coro, do irmão que limpa o banheiro. Todos nós somos importantes. Todos. Nós estamos num lugar reto, aonde o único que é sobre todos é Cristo. Quando nós pensamos assim, essa liberdade a qual quero que vocês recebam no Espírito, ela faz sentido. A liberdade de eu viver diante dele como quem eu sou, não como quem o mundo quer que eu seja. O mundo quer que eu seja muito bom. O mundo quer que eu seja lindo e maravilhoso. O mundo diz que eu tenho que ter o peso perfeito, ideal, usar o tipo de roupa, ouvir um tipo de música, andar com um tipo de pessoa, falar de determinada forma, inclusive no nosso meio. Ou seja, aquilo que é a mentalidade do mundo está aqui dentro. Nós nos vestimos e andamos e falamos de uma forma para agradar os homens e não a Deus, porque Deus não está olhando aquilo que somos por fora, Deus está olhando o nosso coração. E às vezes o perigo é que nessa de sermos dessa forma, queremos convencer a Deus de que somos bons pelo exterior, nós corremos o risco de dentro de nós termos um defunto, podre, sepulcro caiado. Gente que ora na igreja, a oração forte, nossa, que homem de Deus, mas quando chega em casa, chuta o cachorro. Viu? Gente que prega coisas profundas, mas não paga a conta de luz e mete um gato. Gente que ensina coisas maravilhosas, e essa pessoa se prepara para isso. Ela ora, ela jejua, ela faz todas essas coisas, mas quando ela chega em casa, ela trata a mulher igual uma escrava, uma prostituta, ou vice-versa. A salvação não está nessas coisas externas, está no que Ele depositou no nosso coração. Eu estou falando de liberdade porque, para que nós possamos falar um pouco sobre a volta de Cristo, eu preciso te posicionar num lugar, nem que você precise ser esticado, porque a volta de Cristo só tem a ver com gente que passou pela cruz. Para quem não passou pela cruz, para quem não morreu, não faz sentido. Você vai continuar tendo medo da morte. Você já viu morto ter medo de morrer? Não tem como. Morto não fica ofendido. Morto não fica ofendido quando o irmão fala o teu erro. Morto não fica, não se faz de vítima. Morto não fica de mimimi. Morto está morto. Morto não tem convicção. Morto não tem nada. Tudo que você precisa para você ressuscitar é Jesus. Aí sim você é uma nova criatura. Mas se você não morreu, não faz sentido falar para você de que os dias são maus, os últimos dias estão aqui
e que o nosso Senhor e Salvador está rompendo os céus bem próximo de nós e que nós precisamos preparar a casa. Isso é só para quem passou pela cruz. Quem não vive a liberdade que foi nos dada pela morte de Cristo na cruz, não faz sentido. Você não precisa aguardar um Messias. Você não precisa aguardar o abraço de Jesus. Não o abraço que vai te transformar completamente numa nova criatura, mas um fogo que irá consumir tudo aquilo que você tem construído pelas coisas dos homens e pela terra. Não é isso? O foco da nossa reunião sempre foi e vai continuar sendo até que Ele venha. Nós oramos, clamamos, nos ajoelhamos, declaramos palavras para mexer com os céus, para que Ele venha. Então, quando nós viemos para a igreja, como assembleia, que é isso que somos, reis e sacerdotes, fomos feitos em Cristo, reis e sacerdotes. Quando nós viemos diante do trono da graça e nós declaramos a corrupção, choramos, clamamos, berramos, Ele vem. Porque o propósito da nossa reunião, enquanto Ele é o cabeça e nós somos o corpo, é fazer as coisas que Ele faria. Sim, nós devemos, com muito amor e zelo, apontar o legalismo, a religião que mata, que não permite que homens entrem no reino de Deus, que não permitem, que jogam um véu diante dos homens, eles não vejam a face gloriosa de Cristo num tempo em que nós vivemos. Porque corre o risco de você estar, talvez, ainda adorando a um Jesus que morreu, como aqueles homens em caminho de Emaús. Cuidado, tá, com o caminho de Emaús. O caminho de Emaús é perigoso. Você pode achar que Jesus morreu e Ele está falando com você, teu coração está queimando, mas você está dizendo, não, Ele morreu. O lugar da comunhão, da mesa, é quando nós viemos para diante dEle, aí sim, no partir do pão, Ele se revela a cada um de nós. Precisamos viver essa liberdade, porque somos chamados, estamos sendo preparados pelo Espírito Santo hoje, exatamente para que quando Ele venha, para quando Ele romper os céus, quando Ele vier ter um encontro com a noiva, não só com judeus, mas com judeus e gentios, a igreja, a noiva, quando Ele vier ter esse encontro, nós estejamos preparados, porque tudo aquilo que está em nós, que nós temos nutrido, construído, edificado no nosso interior, que não venha de Cristo, vai ser destruído. E eu creio que a necessidade de ter uma vida espiritual, o caminhar no Espírito, o andar no Espírito, tem a ver exatamente com o quanto de você permanece. Não pode ser pela metade ou em parte, coração dobre. Gente que está e não está. Vocês acreditam que Deus é bom? Deus é bom? Eu vou falar uma coisa que eu sei que é chocante. Deus é bom. Deus é bom? Porque a base de uma revelação de Deus, de você ter o Espírito, é você ter consciência que Deus é bom. De que Deus é bom. Então vamos lá. Eu gosto de usar esse exemplo. 3 crianças atravessando uma rua. 3 irmãos. Um carro a 100 por hora passa por essas crianças e tira um fineiro. Passou raspando. O que nós falamos? Glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor protegeu, o Senhor guarda. Se esse carro a 100 por hora passar por cima das crianças, o que nós falamos? Deus deixou de ser bom? Deus é mau? É o diabo. Ou não sabemos que Deus é bom realmente? Porque o contexto de Deus é bom é você saber que Deus é bom em todas as coisas.
Deus prepara para nós açoites e prisões. Lembra de Paulo? Jesus, o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo que levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, e a gente quer que o Espírito Santo me dê um melhor emprego. O Espírito Santo te deu tudo, te deu um cérebro, você pensa, você estuda, entendeu? Força, saúde, e você caminha nas coisas, é simples. Sem espiritualizar muitas coisas, você está sendo conduzido por Ele. Você não precisa sentir. Não precisa sentir, porque isso ainda é externo. Ele está aqui mesmo que não haja fumaça, mesmo que não haja anjos. Ele está aqui, porque nós estamos aqui. Ou então só declaramos que onde está 2, 3 ou mais, lá Ele está. Nós falamos isso só para vamos tentar nos convencer de que isso é verdade. Não, é real, Ele está aqui. O problema não está nele, está aqui. O problema está na nossa percepção. Precisamos buscar Ele, olhar face a face com Ele. Vamos ler outro texto? Amém? Agora eu vou pregar. Somos nova criatura. Somos feitos nova criatura em Cristo. Amém? Nova criatura. Somos feitos nova criatura em Cristo, para que nós venhamos estar num novo céu e numa nova terra. Lembram disso? E eu estou falando de esperança. Para que nós não venhamos a nos perder olhando para a situação do mundo atual, das guerras, da fome, do terremoto, do tsunami, da política, da corrupção, dos ricos cada vez mais ricos e dos pobres cada vez mais pobres. Sem lembrar que Jesus disse que todas essas coisas eram necessárias. Sem lembrar que Ele nos ama. Ah, não acredito que Jesus me ame. Ele te amou primeiro. Ele não te amou quando você nasceu. Ele não te amou no dia que você foi na igreja. Ele não te ama mais porque você dizima ou não dizima. Ele não te ama mais ou menos. Ele te amou antes da fundação do mundo. Nos pensamentos, Ele já te amava. Vamos falar assim para nosso lado homem entender. É um amor ilimitado. É um amor que não vamos entender. Queremos medir Deus por quem somos, homens. Criatura querendo conhecer Deus, querendo conhecer o Criador através daquilo que somos. Nós somos parte de tudo que Ele criou. A coroa de todas as coisas que Ele criou. Mas estamos sendo trazidos por essa ação do Espírito a vivermos plenamente num novo céu e numa nova terra. Apocalipse 20. Passa a musiquinha no fundo, mas eu estou no céu. Apocalipse 20. Vamos lá, vamos ler? Vamos ler o texto? Apocalipse 20, versículo 1. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ele era uma serpente, ele ficou grande e virou dragão. Lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos e foi dado poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Está falando dos mártires. E da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos.
Esta é a primeira ressurreição. Até aqui. Então essa passagem ela fala do milênio. Ela fala dos 1000 anos que nós viveremos de paz na terra. 1000 anos que viveremos em paz na terra, porque Cristo estará conosco. Se nós formos ler o texto antes, vamos ler um pouco antes, 19, a partir do 11. João está relatando suas visões. Então viu no céu aberto um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Seu nome é Verbo de Deus, ou Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montado em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Então, a volta de Cristo, o encontro do noivo com a noiva, é uma realidade que nós devemos mentalizar, desejar, porque aquilo que nós vivemos hoje aqui em parte, no momento de louvor, como estávamos no início, a princípio, quando ouvimos uma oração, quando recebemos uma palavra, aquilo que mexe com o nosso interior, tudo isso não é só uma sensação carnal, é Cristo se revelando no seu interior. Aí nós dizemos assim: testificou no meu espírito, testifica no espírito. Não necessariamente eu preciso ter um PR na frente para saber, para que você saiba que eu sou pastor. Isso testifica no seu espírito. Não é imposto, é revelado no espírito. Nós encontramos uns com os outros e nas palavras, cara, testificou, parece que eu te conheço há tanto tempo. É, cara, porque nós somos eternos. Nós vamos estar juntinhos, nós somos um nele. Na verdade, é o Cristo que está aqui compartilhado no meu interior, junto com o Cristo que está no seu interior, que é um, se encontrando e ganhando força. Por isso que o diabo mexe na unidade da igreja, separa as pessoas, divide, joga uma bomba assim, espalha todo mundo, fofoca, interesse, está roubando a minha ovelha. Ninguém está roubando a ovelha de ninguém, a ovelha é de Jesus. Aliás, somos ovelhas, né, pastor? Às vezes uma ovelha mais gordinha, mais peludinha, narizinho rosa, né, irmão? Hã? Uma ovelha mais fofinha. Mas ovelha, todo mundo é ovelha. Hã? Então nós vemos aqui Cristo retornando. É nítido na passagem que nós estamos olhando para um guerreiro. Nós estamos olhando para um Jesus, não mais como aparecia ali aos seus discípulos, mas sim como um guerreiro. Ele vem para guerrear. Ele primeiro vem para salvar, lembram disso? E ele continua salvando. Mas vai chegar um tempo que ele vem para trazer justiça. Não cabe a nós fazer separação entre o bode e a ovelha, o trigo e o joio. Ah, aquele ali é joio. Ah, aquele ali é trigo. Não, isso não é para nós isso. A gente só sabe o que ele vai fazer, é um aviso. Olha só, eu vou separar o trigo do joio, eu vou separar o bode da ovelha. Quem faz isso é ele, o justo juiz. A questão é que somos nova criatura chamados a um novo lugar. E eu quero falar que esse lugar é exatamente o lugar perfeito que há em nossos corações. O milênio ele não se tornará perfeito, porque Cristo veio e começou-se ali uma nova era, e agora tudo é perfeito. Não. O milênio é um tempo de reconstrução. Nem todos virão ressuscitar na volta de Cristo. Amém? Só ressuscitará com Cristo aqueles que morreram em Cristo. E morrer em Cristo
não é estar indo à igreja, nem ser dizimista fiel. Tem a ver muito mais com o tipo de testemunho que você dá dele mesmo. Tua vida, quem você é. Quem você é quando você está sozinho. Quem você é diante de Deus. Porque aqui, quando nós estamos nesse ambiente aqui, a gente ainda se preocupa muito com os irmãos, né? Como que vai me ver? E se eu rolar no chão? No quarto eu rolo no chão, do peão de cabeça, do mortal, grito. Vai para um monte para gritar, correr gritando. Aí aqui não, aqui os irmãos vão ver, aqui eu sou um cara sério. É? Mas a realidade é que Jesus, ele continua preparando o nosso coração exatamente para aquilo que ele vai trazer. Aquilo que está por vir vai fazer com que o que está dentro de nós seja revelado plenamente. Aquilo que está dentro de nós vai ser manifestado aos homens. E aqueles que ressuscitarem e aqueles que forem transformados, tendo um novo corpo, irão participar de uma reconstrução. O mundo vai ser reconstruído, porque na volta de Cristo, tudo será destruído, ou parte. Vamos ler um texto? Mateus 24. Mateus 24, a partir do versículo 27. Vamos falar de, digamos assim, momentos antes da volta completa do Messias, daquele a qual aguardamos e esperamos ansiosamente. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali o abutre também se ajuntarão. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará os seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Até aqui. Palavras de Jesus, sermão profético. Vocês vão encontrar tanto em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Vocês vão encontrar esse mesmo texto, paralelos, descrito pelos evangelistas, talvez de forma um pouco diferente, mas não há contradição, há complemento do que um fala com o que o outro fala. A questão é que, assim como tudo que nós vemos hoje precisa ser destruído para que seja novo, aquilo também que está em nós precisa ser destruído para que seja novo. Por isso a necessidade das tribulações. Por isso, quando passamos provações, temos que olhar esse Deus que é bom. Deus está trabalhando no meu interior. Deus não perde nada. Deus não perde um momento. Ele está o tempo todo te atraindo e te preparando para algo muito superior. Não somos edificados, tipo assim, agora é Deus, porque ganhamos um dinheiro. Mas quando também não temos, também Deus é bom. Entendem isso? Tudo posso naquele que me fortalece. É? Se tem, eu estou feliz. Se não tem, eu estou feliz. Se tem muito, eu estou feliz. Se não tem nada, eu estou feliz. Essa é a realidade do tudo posso naquele que me fortalece. Isso nos faz mais fortes. Perceber que a dinâmica desses últimos dias, com a provação, a intensidade, isso significa que nosso interior está sendo, esse homem interior dentro de nós, esse espírito dentro de nós, que nos faz perceber, receber revelação, está se movendo de uma forma mais acelerada. Por isso nós temos adquirido conhecimento, temos percebido com clareza coisas que outros homens não perceberam,
porque o tempo está chegando. A revelação é tudo que precisamos para que nós possamos perceber, preparar um lugar. Vocês já foram receber visita em casa? A visita vai chegar na sua casa está de perna para o ar. Você recebe uma visita na tua casa com tudo sujo, tudo assim, cheio de panela, com comida em cima da pia. Não. Nós arrumamos a casa. Por isso Jesus diz em Mateus, um pouquinho mais à frente: portanto vigiai. Mateus 24, 42. Pois não sabes o dia que vem o vosso Senhor. Mas compreender isto: se o dono da casa soubesse que a hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Palavras de Jesus. Não é Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago. É Jesus. Ele não disse o dia e a hora, mas ele disse que viria numa hora que não esperamos. Isso fala de vigia. Precisamos vigiar. Por que as coisas estão indo para o jeito, para o lugar aonde estão indo? Aconteceu algo na Síria, ficamos apavorados, vamos orar. Não que nós não tenhamos que orar, mas por que temos que orar? Porque aconteceu algo. Eu não consigo entender isso. Essa guerra na cidade, a igreja precisa orar. Não, vocês deveriam ter orado para que não acontecesse. Porque todos esses acontecimentos dentro de uma cidade é uma negligência da igreja. Porque a igreja está orando pelos seus interesses internos e pessoais, pessoas, aquilo que me interessa. A gente não ora por coisas que tem a ver com o coletivo, que tem a ver com os homens olharem para a igreja e verem, cara, aquela igreja eles oram e a cidade está mudando. Aquela igreja está tocando a cidade, está mudando a cidade. Aquela igreja se preocupa. Aquela igreja, eles vêm na minha casa. Eles não estão me chamando para ir à igreja, eles estão me apresentando Jesus. Eles estão trazendo a minha necessidade emergencial, mas eles estão trazendo também para mim a minha necessidade humana. Eles me dão palavras que me tiram de um lugar. E aí chega um ponto que ele vira assim, cara, eu quero conhecer isso aí que você vive, eu quero ir nessa igreja. Eu quero estar andando com essas pessoas. Eu quero ser abraçado. Eu quero conhecer esse Jesus. Esse Jesus, ele traz liberdade. Entende? A igreja precisa se voltar para uma realidade de que estamos preparando um lugar. Que a casa precisa estar pronta para que quando o mestre vier, quando o Messias se aproximar, o nosso espírito venha borbulhar. Porque no nosso interior nós sabemos que ele está voltando. Não se baseie pelas coisas que estão acontecendo. Porque aqueles na época que viram os judeus serem mortos por Hitler, pelo nazismo, e todos os acontecimentos também achavam que era o fim. Então se baseie pelo que você recebeu no seu interior. Porque quem vai te guiar por toda a verdade é o Espírito Santo. As coisas são sinais? Sim. Portanto ele fala de acontecimentos. Mas o Espírito Santo é o grande termômetro de tudo que nós vivemos. O nosso olhar é o olhar pela ótica do Espírito, de Cristo. Nós não olhamos pela ótica humana. Porque pela ótica humana, minha e sua, nós vamos olhar tudo uma desgraça e tudo não tem jeito. Lembra antes de você conhecer Jesus, de você começar a ler o Evangelho, de você ter o Espírito Santo? Tudo está ruim, tudo vai ficar ruim, eu vou nascer assim, vou morrer assim. Aquela convicção de coisas que não são. Não conseguimos olhar à frente com perspectiva e com esperança. As Escrituras não trazem esperança para um momento agora. E não estou dizendo que não venha dons, presentes de Deus. O amor de Deus não se manifeste com coisas. Mas a nossa esperança e o nosso movimento é exatamente por esse momento de encontro com Ele. Quando nós vamos estar com Ele face a face. Eu vou ler mais um texto para a gente terminar. Daniel 7. Uma profecia, uma visão de Daniel
Antigo Testamento, tido como o livro apocalíptico do Antigo Testamento, por muitos teólogos. Na verdade, nós podemos encontrar profecias e narrativas apocalípticas em todo o Antigo Testamento. Daniel 7,13. Na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem, o filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Palavras do profeta Daniel. Qual o momento que Cristo possui autoridade, domínio e um reino? Nós vamos encontrar isso em Apocalipse. E nós vamos encontrar exatamente no livro de Apocalipse a primeira visão que João tem é da igreja. Na sua narrativa, a primeira coisa que João vê é a igreja. E Jesus se revelando na igreja. Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 10. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, que são as 7 igrejas. Amém? 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um homem, a um ser humano, vestindo uma túnica longa, uma faixa de ouro na altura do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha. A sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol em seu fulgor, ou ao meio-dia. Então a revelação de Cristo, de Jesus, ali naquela visão de João, estava em meio à movimentação dele na igreja. O que nós podemos entender é que Cristo, ele se revela à igreja. Portanto, não tente ter revelação de Cristo fora da igreja. E pior, o que eu tenho percebido, tem pessoas que estão dentro da igreja, da estrutura, mas não fazem parte da igreja. Tem pessoas que dizimam, participam das orações, cooperam, mas não fazem parte. Não foram batizados no corpo de Cristo. Não estão dentro dessa estrutura espiritual que nos edifica e que constrói Cristo dentro de nós. É nesse lugar onde Cristo se revela. Nós vamos encontrar mais à frente carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, porções dessa revelação distribuída pelas cartas. Nós vamos achar, por exemplo, na casa de Éfeso: assim diz aquele que tem 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Na carta à igreja em Esmirna: isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. E assim sucessivamente, até a última carta, Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cristo se revela às igrejas. É necessário que as igrejas caminhem em unidade, caminhem juntas, para que cada uma na sua porção, na revelação que é lhe dada, seja uma que vê Cristo no evangelismo, a outra vê Cristo na oração, a outra já se dedica mais aos estudos. Mas imagine se todas estão juntas, contribuindo umas com as outras. Irmãos do evangelismo, vem para cá, vem fazer uma aula com a gente. Leva os irmãos daqui para evangelizar.
Vai para a galera da oração, une todo mundo. Jesus se revela, porque Jesus ele está se movendo em todas essas coisas, colaborando com o crescimento daquilo que temos. O problema é a nossa disponibilidade de andarmos com aqueles que talvez pensam diferente, mas somos um. Não tem a ver com o que pensamos, tem a ver com o que Ele está fazendo em nós, tem a ver com esse desprendimento de avançar na obra que Ele tem feito. Nós vamos ver no capítulo 4 de Apocalipse, onde João é chamado a entrar nos céus. Ele viu uma porta aberta no céu, e nesse momento ele vê o Senhor assentado no trono. Então a revelação parte de uma visão da igreja. Ele vê o Cristo ressurreto, e depois disso ele vê a dinâmica do céu, ou seja, ele vê Deus, o Filho, o Pai e o Filho assentado no trono, soberano sobre todas as coisas. Existe uma mensagem sobre isso, acerca do que eu estou falando sobre os últimos dias. Deus ele vai cuidar daqueles que são seus. Toda a dinâmica que nós vamos ler depois que acontece em Apocalipse, geralmente nós atentamos à destruição, ao caos que acontece. Mas eu queria dizer para vocês que esse caos, essa destruição, deve ser uma preocupação para o ímpio, para aqueles que não creem em Jesus. Jesus vai nos salvar plenamente. Ele vai ter um encontro conosco e vai nos levar a um lugar, Ele vai nos salvar. Eu sei que às vezes a preocupação, ela pode ser meio escapista, no sentido de que vamos sair disso tudo e vamos para o céu. Só que não faz sentido, porque o que está no céu vai vir para a terra. Jesus vem, a Nova Jerusalém vem, o Espírito vem, Deus vem habitar com os homens. Não adianta querer fugir. Nós somos homens, a terra foi feita para que nós viéssemos cuidar dela. Deus não se frustrou com Adão pecando. Ele continua desejando que nós venhamos a nos multiplicar e venhamos a dominar, reinar sobre todas as coisas. O novo céu e a nova terra é uma nova etapa desse momento, aonde nós vamos governar com Ele. As nações vão continuar recebendo o Evangelho. Você percebe isso porque chega num momento em que Satanás ele é liberto e as nações voltam a ser tentadas. Tem pessoas que vão resistir ao governo de Jesus? Sim. Sim. Mas nós, a questão aqui é nós, a nossa esperança. A nossa esperança está no lugar. Nesse lugar fala de quem Ele é. Do Jesus do ressurreto, Ele vive. Ele vive. Irmãos, Ele vive. Um judeu de 33 anos, homem e Deus, Ele vive agora, Ele está aos céus, assentado à destra do Pai. E o que as Escrituras dizem é que nós estamos com Ele assentado nas regiões celestiais. Fala de um lugar de autoridade. Autoridade que podemos exercer e que devemos exercer quando nós estamos juntos. Parar de ficar caminhando caminho de Emaús, ouvindo Jesus e coração queimando, mas Ele precisa se revelar, mas você precisa se assentar à mesa com Ele. Entende isso? Ele está voltando. E a forma que você vive hoje, escuta isso, a forma que você vive agora, os seus pensamentos, os seus projetos, tudo deve ser de acordo com essa esperança. Porque Ele não vai vir nos levar para estar num lugar com Ele, nele, em Deus, sem que nós estejamos de fato preparados. Por isso nós vamos ler a passagem em Hebreus 2, se eu não me engano, Hebreus 4, uma passagem que fala sobre incredulidade e desobediência. E a exortação do autor de Hebreus é a seguinte, assim, Hebreus 3, versículo 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureças o coração, como na rebelião, no dia da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. No versículo 4, no capítulo 4, versículo 3, porque somos nós os que temos crido,
que entramos no descanso conforme ele disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar ele assim se referiu ao sétimo dia. E no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar diz outra vez, não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez certo dia, chamado hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes, hoje, se ouvides a sua voz, não endureças os vossos corações. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhe houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, e aí tem um remédio, é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Te agradeço por suas palavras, não pela palavra dita, mas por quem tu és, pela palavra que habita dentro de nós, pelo verbo vivo, pelo Cristo que tem nos guiado, nosso Senhor e Salvador. Nós anunciamos, Senhor, coletivamente essa noite, em espírito, declaramos as regiões celestiais, que nós somos povo de Deus, remido. Nós declaramos sim que seguimos o Cordeiro e que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Declaramos fidelidade e confiança, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito para nós nesses dias. Eu peço, Pai, luz, porção dobrada, Senhor, de revelação para os pastores que desejam entrar nesse lugar, Senhor. Para os pastores, Senhor, aqueles que foram chamados por uma liderança a conduzir homens, que seja iluminados o homem interior deles, para que eles possam perceber o perigo que vivemos nesses últimos dias, pela mentira, pela manipulação, para que através do Cristo que há dentro de nós, depositado em nós, os homens possam ver as suas obras em nós. Eu peço, Pai, espírito de revelação e sabedoria, que seja aberto, Senhor, os nossos corações, para que nós venhamos a perceber aquilo que o Senhor tem feito. Eu peço cura, Senhor, à igreja dessa cidade. Eu peço cura, Senhor, que seja derramado um óleo novo, Senhor. Avive, Senhor, cada líder, Senhor, cada pastor, cada obreiro, cada diácono, cada pregador, Senhor, cada ministro da palavra, cada ministro do evangelho, Senhor. Levante, Senhor, intercessores nesse lugar, pessoas que sejam arrebatadas por paixão pela sua presença, pessoas que sejam arrebatadas em oração por paixão pelas almas perdidas. Conduza, Senhor, o seu corpo, a sua igreja, a sua noiva, a um lugar de aperfeiçoamento. Reparta, Senhor, com eles uma porção daquilo que o Senhor tem feito. Dê a eles, Senhor, sonhos e revelação. Tire todo o véu, Senhor, que há sobre o coração desses homens. Nós damos uma ordem de retirada a todo espírito de manipulação, a todo espírito de mamão, a todo espírito de Jezabel. Nós damos uma ordem de retirada, de recuo, Em nome de Jesus.
porque nós declaramos o seu reino sobre esse lugar. Aleluia. Nós chamamos e pedimos o seu reino, Senhor. Sim, Deus. Queremos praticar a cultura do seu reino. Queremos ser povo seu. Aleluia. Que homens e mulheres sejam batizados essa noite, Senhor, com o espírito de revelação e sabedoria. Conduza-nos, Senhor. Conduza o seu exército a um lugar, ao exército que vence e luta de joelhos. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, a tua igreja te adora nessa noite. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Vamos render glória e honra ao nome de Jesus nessa noite. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Levante as suas mãos para a gente encerrar. Vamos cantar: seja a honra e a glória a Ele. Seja a honra, sim, Senhor. Seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, só por ti. Tu és poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia só por ti, Yeshua. Sim, Senhor, tributamos honra ao seu nome. O propósito de estarmos aqui é para que Cristo seja gerado em nós, para que a verdade do seu reino seja gerada em nós, e que haja um alinhamento sobre a tua noiva, e que haja um despertamento sobre a sua igreja.
a fim de zelarmos pela Tua palavra, a fim de zelarmos, Senhor, pelas Tuas escrituras, porque o Teu Espírito é vida, o Teu Espírito é vida, não morte. A religião pode matar, mas o Espírito Santo vem da vida, e vida em abundância, a qual nós somos direcionados e guiados por esse Espírito. Que haja uma libertação na nossa mente, e que haja alegria em Te servir, não peso. Que haja alegria, Deus, em estar na Sua presença, não só numa casa, não só no templo, mas em todos os lugares, podermos reconhecer a Tua glória, poderoso Deus. Pastores, Efésios 4. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, palavras de Paulo, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia! E nós queremos encerrar nessa noite ofertando na casa do Senhor, né? E agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos. E se você quiser e puder, né, oferte no altar do Senhor. Nós temos muitos desafios à frente. Nós estamos desenvolvendo projetos sociais na cidade, em que a gente está no bairro Cidade Alta, né? E queremos retornar em breve. A última vez que estivemos lá foi em fevereiro, mas o propósito é que estejamos lá todo mês, né? Alcançando as crianças, alcançando os jovens, apregoando a palavra ali naquela localidade. Então nós temos feito isso com muito empenho e com coração no reino de Deus, e isso é bom demais, queridos. E depois, se você quiser nos acompanhar, tem a nossa página no Facebook, né? Ministério Eu Tenho um Pai, e eu estou transmitindo aqui ao vivo pela minha página, Luciano Franco. Se você quiser rever esse culto, toda a ministração de ontem também está lá arquivada. E também nós vamos colocar logo no canal do Ministério Eu Tenho um Pai, tá bom? Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E hoje também nós temos cantina, né? Apenas R$3 um salgado. Pessoal, se quiser ir lá já se ajeitando para a gente ir rapidinho já, em nome de Jesus, acabar aqui já ter salgado lá para servir, em nome de Jesus. Apenas R$3 um salgado e um copo de refrigerante. Temos pastéis, né? E tem enroladinho também, isso? Tem enroladinho também, tá bom? E você comprando toda a arrecadação lá na cantina também vai para o ministério Eu Tenho um Pai, e também para os projetos que nós estamos desenvolvendo. Glória a Deus! Aleluia! Quero chamar aqui o pastor Bruno Caldas, Alexandre Caldas para estar encerrando aqui, né, orando pelas nossas vidas. Grande profeta do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nós te somos gratos. Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. Ó Senhor, que neste momento, Senhor, os nossos corações estão como terra fértil. Terra fértil, Senhor, que recebeu esta semente, que recebeu a sua palavra. Ó Deus,
Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, venha como chuva temporã e seródia. Venha sobre cada coração e entendimento. E o que foi liberado, Senhor, nesta noite, nesses dias, venha como eco, Senhor. Venha como eco no entendimento, nos ouvidos dos teus filhos. Senhor, que esta semente, Senhor Deus, ela venha cumprir o propósito para o qual ela foi lançada nesta terra fértil. Que ela venha crescer. E os frutos, os comportamentos, a conduta, o mover, Senhor, venha ser diferente. Venha estar alinhado com aquilo que o Senhor tem liberado, ó Pai. Não somos apenas ouvintes, somos cumpridores e praticantes daquilo que temos visto e ouvido. Ó Deus, por isso clamamos neste momento. Vamos nos despedir um dos outros, mas não nos despedimos de Ti. Vamos, ó Pai, nos deslocar para os nossos lares, ó Pai, mas nos mantemos em unidade neste corpo que é Cristo. E te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, em nome do Senhor Jesus. Cumprimente-se, amado que está do seu lado, fala, seja uma bênção nessa geração. Ser achado nele.